glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a graça da parte do Senhor sobre vós, nós estamos trazendo dessa feita mais um estudo dentro da temática de Judas. Judas foi predestinado a trair Jesus ou ele fez isso por livre arbítrio? Bom, meus queridos, então hoje nós estamos trabalhando a questão das profecias relacionadas a Judas. Já trabalhamos na primeira tese, fazendo a refutação, que diz o seguinte: a Bíblia declara em João 17,12 que Judas era filho da perdição. Então já fizemos essa refutação e estamos agora nessa segunda tese determinista, ok? Se os irmãos desejam ver o vídeo relacionado a essa tese, procura aí no meu canal, ok? Você vai estar encontrando no meu canal esse estudo. E hoje a tese determinista que iremos refutar, que é a segunda, diz o seguinte: várias profecias no Antigo Testamento previa que um amigo do Messias o trairia, significando que Judas estava predeterminado e predestinado a trair Jesus. Meus queridos irmãos, observe que há 6 teses aqui que iremos trabalhar, todas ligadas à temática de Judas, a questão da predestinação ou por livre-arbítrio, ok? E iremos trabalhar hoje a questão das profecias do Antigo Testamento ligadas a Judas, que os deterministas eles querem atrelar isso à questão da predestinação. Se há profecia, então há predestinação. Vamos ver isso aí. Qual é o principal texto que eles utilizam em sua defesa? Um dos textos principais para isso está em João 17,12, que diz o seguinte: já trabalhamos também no outro: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Observe só, senão filho da perdição. Mas a questão maior aqui, para o estudo de hoje, é para que a Escritura se cumprisse. Então, senão o filho da perdição, que se perdeu, falamos no estudo passado. Então, agora é a questão das profecias ligadas a Judas, para que a Escritura se cumprisse. Será que há como a gente refutar isso, ou realmente esse texto ele faz alusão, serve como prova cabal, que Judas foi predestinado condicionalmente a trair Jesus e aí a perdição? Será? Vamos ver, ok? Meus queridos, então, os textos utilizados pelos deterministas são os seguintes, São as profecias, os textos proféticos do Velho Testamento profetizam acerca de Judas, que servem para os seus argumentos. Salmos 41, verso 9 diz o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Queridos, observe que é uma profecia bem pertinente, a Judas. Temos também Zacarias capítulo 11, versículo 12, que diz o seguinte: e eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Judas recebeu exatamente 30 moedas de prata. Profecia plenamente ligada a Judas. Tem outra, podemos citar, ainda Salmos 109, versos 5 e o verso 8, que diz o seguinte: deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Esse texto também foi validado como ligado a Judas, por Pedro, ok? Que foi escrito lá no livro de Atos. Queridos irmãos, então já temos as profecias ligadas a Judas, e agora? Será que temos como nós refutar também o problema, esse monte de problema? Amém? Não precisa os arminianos arrancar os seus cabelos. Tenha calma, porque nós defendemos não só a questão da tradição. Nós temos que defender o que diz as Sagradas Escrituras. Por quê?
Porque cremos no princípio básico. Princípio basilar, a reforma de Lutero, em 1517. E o princípio base, o basilar, era sola scriptura. Então nós cremos, seguimos a autoridade às Sagradas Escrituras. Ok? Então vamos ver aqui a refutação. Okay? Profecia não é necessariamente predeterminação. Observe só. Profecia não é necessariamente predeterminação. Então, nem tudo que está profetizado é um decreto soberano, né? Como alguém diz, né? Decreto absolutista de Deus. E realmente não é, ok? Então, há eventos gerais na história que Deus predeterminou. E há coisas que Deus só prevê e revela. Então, Deus, quando pensou em criar o homem, ele decretou o livre-arbítrio e quando Deus vai computar agora a sucessão dos eventos, ele percebe que o homem vai cair. Aí quando ele percebe que o homem vai cair, ele vai ver na história se vou ter que destruir logo no começo. Não vou fazer isso. Vou dar uma chance. Então vamos trazer aí um projeto de graça, projeto de redenção. Aí já começa Deus intervir na história humana. Aí nós chamamos de decreto. Todos os decretos que ele cria, que não podem ser mudados de forma alguma, tem a ver com os decretos gerais de Deus. Então a questão de Judas não é decreto geral. O decreto geral era Cristo vinha ao mundo. Cristo vinha ao mundo, decreto geral. As pessoas, aí existe um tribunal que é Cristo quem julga e ele vai dando decreto dentro da história. E como é que é isso? Onde é que tem essa prova aí, né? Você já ouviu falar da história de Jó, né? Em que Satanás foi lá no tribunal e houve aquela conversa de Deus com ele, né? Se ele foi lá, ele vai lá para acusar, ok? E a Bíblia diz que esse é o serviço dele, né? Ele é o acusador, faz parte do nome dele, né? Então, observe que ele vai lá, Deus não pode quebrar a justiça. Na realidade, o que Deus faz é uma coisa muito complexa ao homem. Como se não tem como Deus controlar a história sem predeterminar. Claro, isso é uma visão plenamente humana para pensar dessa forma, não é verdade? Então vamos lá. Profecia, já vimos, né, que não é necessariamente predeterminação e há coisas que Deus só prevê e revela. Então, se a gente diz isso, temos agora uma obrigação de provar. Então vamos ver aqui se existe texto que pode provar que há coisas que Deus só prevê e pode revelar, ok? Vamos ver aqui. O livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, vai dizer o seguinte: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Observe bem, Deus mandou o profeta Isaías dizer lá uma palavra a o rei Ezequias. O profeta Isaías, um profeta de renome, que tem um livro, né? No Velho Testamento. Bom, a palavra foi a seguinte, vai lá e diz o seguinte: ordena a tua casa, porque morrerás e não o quê? Viverás. É muito contundente, taxativa esta palavra. Será que foi um decreto de Deus? Observe que isso está dentro de um julgamento. Deus viu que os critérios estavam demandando a sua morte. Talvez não tinha cuidado bem da saúde, etc. Aí tem vários fatores que podem entrar aí no meio, não vamos entrar nesses critérios. No entanto, estava previsto a sua morte. Aí Deus manda o profeta revelar ele. Mas aí o rei Ezequias não aceita de bom grado essa palavra. E ele conhecia a Deus, poderia, né, interagir com o homem, então ele vai clamar a Deus, ele vai orar, ele vai chorar. Senhor, eu fui alinhado com o teu reino. Eu procurei fazer a tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não me leva... Ele começou a clamar, né? O que é que Deus fez? Não, é um decreto. Ezequias, não adianta. Vai morrer e acabou-se. Todo mundo tem que morrer mesmo. Tu vai morrer um dia. Mas não foi isso que Deus... Então, a palavra dada, a profecia dada, vamos ver o que foi que aconteceu. Aí diz aí, 2 Reis 20, versículos 5 e 6, é Deus dizendo ao profeta Isaías: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Meus queridos irmãos, 15 anos
Deus deu a mais, desfazendo a primeira profecia. Então já vimos aqui logo que há coisas que Deus só previu e revelou, correto? Confere a história da profecia da morte. Veja aqui, ok? Davi, né? Questão de Davi. 1 Samuel 23:12. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim, aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Observe só, Keila não é uma pessoa, é uma cidade. Os filisteus roubavam os víveres, né, da cidade de Keila. O povo vivia numa situação difícil, né? As plantações que tinha, saia levando tudo, saqueando, né? Eles saqueavam. E o que acontece? Davi foi lá com os homens, seu exército, e Davi libertou, né, a cidade de Keila. E Davi ficou lá, mas aí Saul não gostava de Davi. O rei Saul, que já foi um outrora homem de Deus, não é? Desalinhou o seu caminho, não é, com Deus. E o que acontece? Ele, quando ficou sabendo que Davi estava lá com os homens, disse: agora ficou fácil. É uma cidade murada. Vou fazer o seguinte: vou cercar a cidade. O exército dele era maior porque ele estava em guerra. Ele tinha ido para uma batalha. E ele estava voltando da batalha, ficou sabendo disso. Ele disse: vamos para lá agora. Mas aí, o que é que acontece? Davi, ele soube do Senhor que os homens de Keila iam entregar, porque Saul ia cercar a cidade e não ia haver mais víveres ali. Comida, ia faltar comida. O povo ia ter que entregar Davi para não morrer de fome, não é isso? Aí, e Davi não iria guerrear, porque a quantidade dos homens lá de Saul era maior. Então Davi ia ficar lá dentro, não é? E sabe o que acontece? É que Deus manda aí dar uma outra palavra a Davi. Porque, vamos ver, 1 Samuel 23:13 diz o seguinte: então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila. Por quê? Porque Deus tinha dito, né? Entregariam. Eles vão entregar, o povo aqui de Keila vai me entregar? Vai. Então, veja, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Observe só que foi uma previsão de Deus. Deus previu, ele computou pela sua onisciência. Se Davi ficar lá, Saul vai, e Saul vai cercar, e o povo, no final, vai ter que entregar Davi e seus homens. E disse a Davi, né? E o que acontece é que Davi resolveu sair de lá. Quando Davi sai de lá, o que acontece? Aquela profecia que Deus disse que iria acontecer, não aconteceu. Então, há coisas que Deus só prevê e revela. Não é decreto, não está ligado a decreto, está ligado à previsão de Deus. A questão de Judas era uma questão de previsão. As profecias eram previsões e não decreto. Judas traiu Jesus porque Deus previu que ia trair e não porque Deus decretou. Você entende a diferença? A gente vê aí no livro do Apocalipse, e não só o livro do Apocalipse, lá Daniel, alguns outros livros que tratam acerca da escatologia, os assuntos das últimas, as profecias das últimas coisas. Lá não há nome de ninguém, a gente ainda fica em dúvida, né? Quem será a besta? Alguns acham que é fulano, outros acham que é cicrano, é beltrano. Quem será? Ninguém sabe, não é? Porque se Deus dissesse com especificidade, sabe o que iria acontecer? Iria atrapalhar o curso, porque a pessoa, logo de pequeno, iria saber que era ele, dizer: não, eu não vou cair nessa, não vou querer esse fim. Então Deus permite o livre arbítrio. Você entendeu como é que funciona? Não é nada de programação. Você não está programado a pecar, coisa nenhuma. Não. Deus te ajuda a sair se você quiser ser santo. Há uma graça de Deus para ajudar você a ser santo. Também, se você quiser pecar, também há forças, né, espirituais que vai te ajudar a pecar também, a viver uma vida de iniquidade, se você quiser. Então, existe livre-arbítrio. O homem pode se apegar muito com Deus, de até ser difícil sair. Não impossível, mas difícil de sair. De tanta graça que ele se abriu para ela, né, que entrou dentro dele, né, que interage na vida dele. Mas o homem também pode ir para as trevas. Verdade? Livre-arbítrio. Então vamos lá. Então a gente viu que Saul não pecou. Jonas capítulo 3, versículo 2 e 4 vai dizer o seguinte: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, que é
o que foi que Deus disse ao profeta Jonas? Fez ele sair de Israel e ir lá para Nínive, né? Pegar navio, sair. Para pregar o quê? Nínive será subvertida. Jonas, profeta de Deus. Ok? Aconteceu? Foi destruída? Pegou fogo? Não. Vamos ver? Jonas 13:10. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria. E não o fez. Olha, que Deus maravilhoso, que ele interage com os homens. Então observe que Deus, eu falei que Deus, né, tinha um tribunal na quarta dimensão. Lá na quarta dimensão não é exatamente no céu. Quarta dimensão não é exatamente o céu. Ok? Então, ele viu que pelos princípios de justiça, ele iria destruir a cidade de Nínive. Mas ele não queria destruir. Viu que havia justiça para mandar um profeta ir lá. E ele tinha graça para isso. Ele quis porque tinha graça, então ele mandou. Porque tudo vai pelos critérios de justiça. Então é uma questão. Deus, ele trabalha de uma forma, né, tremenda. Que os homens olham, não pode. Deus tem que predeterminar para poder saber. Mas não precisa, porque ele é Deus. Então tem os decretos que são inalienáveis, que são irretiráveis. Não pode se anular. Tem os decretos gerais, não é? Então, às vezes, tem coisa que Deus diz que já é decreto, já confirmou. Mesmo para o tempo de hoje, ele pode dizer e pode ele dar um decreto que não pode se anular. Ok? É possível? É. Mas ele trabalha julgando. Já está tudo julgado. Para que Satanás ir lá no tribunal dele? Aí você pode dizer, não, mas não existe esse tribunal. Alguém acha que o livro de Jó era poético, não existe. Olha, aí quando Jesus disse assim, disse a Pedro, olha, Satanás me pediu para cirandar contigo, mas eu não deixei para que a tua fé não se desfaleça. Ok? Tribunal de Deus. Então Jesus teve que pagar, como ele estava na terra, ele teve que pagar o preço, porque era discípulo dele. Ele disse, eu tenho guardado os que estão. Então para a gente, a igreja, guardar alguém, ela tem que pagar o preço. A dimensão é espiritual, a gente não entende na dimensão espiritual. Os crentes hoje é deísmo, né? É deísmo. Não, Deus existe, ele governa. A gente não acredita na realidade que Deus governa, porque a gente não quer se alinhar com ele, né? Muitas vezes, ok? Então, como a gente quer seguir a carne, a nossa carne, ok? Então, que a gente possa, né, se alinhar com o Senhor. Então, Jonas 13:10 diz o seguinte, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Ok? Então, meus queridos irmãos, dê o seu like, né? Dê o seu like, compartilhe e faça a obra do Senhor, né? Então, compartilhe conteúdos edificantes para edificar outras vidas. Ok? Se você acha que esse conteúdo é edificante, se abençoa você, foi útil, abençoe também outras pessoas. Amém? E nosso estudo, né, baseado nos princípios, ok? Esse livro aqui, a doutrina da predestinação de Calvino e o caráter moral de Deus, escrito pela minha pessoa, Ebenezer Oliveira. Você pode adquirir, foi publicado pela editora Beré. Então você pode ver aí na descrição aí do vídeo, né? Você pode pegar aí o telefone da Beré, Backstory, e pode estar adquirindo aí o seu livro, ok? Meus queridos irmãos, vamos trabalhar ainda, né? Outras teses que estão faltando, não é isso? Então já trabalhamos 2, ok? Falta ainda 4, né? 4 teses das 6, que são as teses deterministas que nós estamos refutando. A próxima é a terceira, né? Se a predestinação for condicional, então Deus não é soberano. Essa é uma tese determinista que iremos refutar, ok? Então prepara aí teu coração, vai vir aí coisa boa. Que Deus possa estar te abençoando, que a graça de Deus te alcance em nome do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém?